Olá, turminha! Hoje a professora Patrícia está aqui para contar uma historinha para vocês, tá? Estou aqui junto com a turma fazendo o trabalhinho e nós vamos ouvir hoje a historinha chamada As Três Partes, tá? Texto e ilustrações de Edson Luiz Kosminski. E depois de ouvir a historinha, a gente vai fazer uma atividade. Então vamos lá! Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar, navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas, então, pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu, então, que as três partes que formavam o peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro, formado por outras três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro, que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, num dia que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gostava de visitar galinheiros. O que será que é esse bicho, hein? Será que você consegue adivinhar? Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. E aí, adivinharam? Bom, depois as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As três partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as três partes formaram uma gangorra.
e, por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças. Onde será que estão essas 3 partes? Que de tanto procurar, encontraram as 3 partes. Aqui, aqui e aqui. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma ao seu jeito. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa. Numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. Muito bem, chegamos ao fim da nossa historinha. Agora eu vou deixar esta imagem aqui, um molde com as 3 partes, onde vocês vão recortar, pode recortar em papel colorido, tá bom? E montar essas 3 partes da forma que vocês quiserem. Podem fazer um barco, uma casinha, uma gangorra, um escorregador, tá ok? E depois fazer uma paisagem de fundo bem bonita, tá? E é isso aí. Um beijo e até mais!